Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Só assim vocês estarão recebendo mais e mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês que colaborem e compartilhem os nossos conteúdos. Isso é imprescindível para a continuidade do canal. Relato de hoje: o fantasma do casarão. Naquelas férias, tudo que queríamos era descansar nossas mentes, que estavam muito carregadas e cheias de problemas. Principalmente depois que a pandemia nos pegou em cheio, assustando a todo o mundo. Meu nome é Paulo Castro e vou contar os dias que aquele maldito espírito me assombrou durante dias e dias. Com os meus 20 anos, nunca imaginei passar por uma situação tão macabra. Para nos afastarmos dos grandes centros com muitas pessoas e aglomerações, meus pais resolveram que todos passaríamos alguns meses isolados no antigo casarão dos Monteiros. Sim, os Monteiros. Os Monteiros, que eram uma família muito tradicional no estado da Bahia. E então meus pais haviam acabado de comprar o casarão. As notícias de surtos e muitas mortes acabaram assustando a todos nós. Então, o melhor a fazermos foi nos isolarmos por um tempo no local seguro e sem aglomerações. Assim que chegamos, as primeiras impressões foram sensacionais. O lugar era belo e silencioso. O casarão parecia ostentar sua magia e imponência, se destacando entre grandes árvores, às vezes até sintonizando com os sinais de tardes suntuosos, como se pousasse para uma cena fotográfica. Depois de nos assentarmos ali, começamos e tentamos levar uma vida nova. Meus pais ficavam sempre em suas salas, revendo seus negócios, enquanto eu apenas tentava descobrir os mistérios daquele monstruoso casarão. Mesmo tendo sido construído no século passado, o casarão parecia estar bem conservado. Uma certa noite, enquanto eu dedilhava meu celular, como a maioria dos jovens da minha idade faz nos dias de hoje, eu escutei como se uma voz bem suave me chamando. Ou não. Eu pensei que estava ouvindo coisas, ou que aquele chamado seria meus pais, mas, enfim, não eram meus pais. Depois de tentar entender o que estava acontecendo, percebi que já passava das 2 horas da manhã. O casarão era enorme. Havia recintos que eu nem sequer sabia existirem. Então, eu mesmo, meio assustado, abri a porta vagarosamente para dar uma espiada com apenas um dos meus olhos, já que o outro de alguma forma tremia, talvez de medo ou tensão. Meu quarto era um dos últimos do grande corredor e com meu único olho tudo que vi foi uma escuridão total. Meu coração começou a palpitar de forma mais acelerada, principalmente quando de novo eu escutei aquela voz me chamando, em tom bem baixo, como se dissesse: "Ei, você!" Depois de ouvir esses murmúrios, fiquei com um medo tão grande que nem minha voz saía de minha boca. A minha intenção era gritar para os meus pais, que estavam dormindo profundamente. Depois do pavor e medo que passei,
Fechei a porta com todas as chaves e tudo o que tinha direito para me assegurar que o que estivesse do lado de fora do corredor não me perturbasse mais. Quando o amanhecer daquele dia chegou, não vi o momento de sair do meu quarto para tentar avisar os meus pais sobre o macabro acontecimento. Assim que os informei, eles disseram que tudo isso havia sido fruto da minha imaginação e nada daquilo poderia ser verdade. Alguns dias se passaram e eu não ouvi mais aquela voz me chamando. Um dia, enquanto eu caminhava pelos antigos corredores do casarão, descobri que no final do corredor, no teto, havia uma pequena porta, quase que imperceptível. Só notei porque no momento em que eu caminhava, acima da minha cabeça ouvi uma leve pancada. Então, providenciei uma escada e uma lanterna para esmiuçar a pequena porta, que mostrava-se como um pequeno alçapão. Meus pais pouco se interessavam pelos mistérios do casarão, presos em seus compromissos e sempre em frente aos seus notebooks. Então, a estranha tarefa acabara ficando comigo. Quando cheguei próximo do teto, em cima da escada, percebi que, de fato, ali havia uma pequena porta e com alguns pregos que foram colocados ali para travá-la por completo. Peguei o martelo e com muito esforço consegui arrancá-los. Eis que me deparei com aquele pequeno cubículo. É claro que só criei coragem para fazer tudo isso porque eu estava em pleno meio-dia. Talvez, se fosse no horário noturno, minha coragem não seria a mesma. O local, de fato, parecia estar abandonado há anos e anos. Assim que liguei a luz da minha lanterna, me deparei com um punhado de baratas e muitas teias de aranha. Mas havia também ali uma caixa ou um antigo baú desses que eu tinha visto apenas em filmes de terror na televisão. Com muito esforço, consegui tirá-lo do antigo sótão. De vez em quando, meus pais ainda davam grandes berros, dizendo para eu não fazer barulho. Às vezes, eu pensava, para que nos mudamos para aquele casarão? Se a intenção era unir a família, mas tudo que eu percebi é que o único isolado era eu. O velho baú tinha um antigo cadeado que quebrei facilmente, pois estava corroído pelo tempo e pela ferrugem. A minha ansiedade era tanta que eu nem me cabia de tanta curiosidade em saber o que estava dentro do velho baú. Achei alguns quadros e uns livros velhos. Um dos quadros me chamou a atenção, porque mesmo ali, no meio dos demais livros gastos e empoeirados, aquele era diferente. Estava intacto, como se acabasse de ser pintado. Tratava-se da foto de um homem com um grande casaco e com um grande rifle em seus braços. Abaixo estava descrito um certo nome: Barão Monteiro Dantas. A pintura tinha uma imponência muito marcante, talvez de um homem que outrora fora muito importante. Comuniquei meus pais sobre o achado e eles não se importaram muito. Assim então, continuei a minha saga para tentar desbravar os mistérios daquele estranho casarão. Meus pais, talvez para me deixarem feliz, me deram a ideia para que eu pendurasse o velho quadro nos corredores do casarão. A princípio, gostei da ideia e assim o fiz. Medi exatamente onde ficava o meio do corredor e lá pendurei o quadro do imponente barão. Todos que visitassem os corredores do casarão poderiam apreciar o grande barão Monteiro Dantas. Mas os dias que se seguiram, infelizmente, não saíram como o planejado.
Na primeira semana, após eu ter pendurado o quadro do barão, fatos assustadores e inexplicáveis começaram a acontecer. Num certo final de semana, meus pais teriam que partir para uma reunião muito importante. Tratava-se da reestruturação dos negócios. Então, eu teria que ficar sozinho naquele casarão. Mas haviam ainda um jardineiro e uma faxineira que frequentavam o casarão, pelo menos durante o dia. No período da noite, seria só eu e Deus naquele imenso casarão. Naquela noite, eu juro que um certo medo me invadiu, mas mesmo assim eu tranquei a porta do meu quarto e lá fiquei, em minha cama. Então, quando a meia-noite chegou, eu ainda estava acordado, falando com alguns amigos através do meu celular. De repente, aquele barulho estranho. Um som de passos. Passos. Passos bem pesados. Alguém parecia caminhar no grande corredor do velho casarão. Meu coração disparou de tanto medo. Os passos iam e vinham, como numa marcha profana e macabra. Deitado eu estava, deitado eu fiquei. Coloquei minha cabeça debaixo dos lençóis e prendi minha respiração. Aqueles passos então chegaram em frente à porta do meu quarto e cessaram no mesmo momento. Algo estava do outro lado da porta e eu senti, e não eram os meus pais. Fiquei com tanto medo que perdi minha voz e também a minha coragem. Enfim, quem seria? Eu ainda pensei, e no último esforço eu perguntei: quem é? Nada, nenhuma resposta foi obtida. De repente, a maçaneta da porta começou a girar, indo e voltando. Alguém tentava entrar no meu quarto. Aí sim, entrei em pânico completo. Aos gritos eu pedi para que o que estivesse no corredor fosse embora. Não sei como consegui reunir tanta coragem para gritar. De repente, eu comecei a ouvir passos novamente e foram ficando cada vez mais longe, até que os sons desapareceram por completo. Foi então que eu agradeci a Deus, pois o que estava do outro lado da porta desapareceu. Tentei dormir, mesmo assustado e com muito medo. Meus pais talvez chegariam tarde demais naquela noite. Naquele dia, próximo das 10 horas da manhã, escutei fortes batidas na minha porta. Assim então acordei e ouvi meus pais aos berros chamando por mim desesperadamente. A princípio estranhei, já que eles não presenciaram o mesmo que eu na noite anterior. Assim que abri a porta, eles me abraçaram com um ar de preocupação e saudades, sentimentos entre pais e filhos. Notei que eles tinham um ar de preocupação e olhavam para o chão do corredor, muito surpresos. Só aí eu percebi o motivo do espanto, quando olhei para o corredor do casarão. Pegadas, muitas pegadas, pareciam ser de um homem. Então eles me perguntaram o que havia acontecido, mas eu estava tão perplexo quanto eles, não só pelas pegadas, mas também pelos acontecimentos da noite anterior. O mais assustador é que as pegadas começavam em frente à porta do meu quarto e terminavam exatamente no meio do corredor, justamente em frente ao quadro pendurado do barão Monteiro Dantas. Meus pais ficaram surpresos e assustados com tudo aquilo. É claro que entendi o ar de preocupação em seus rostos, mas depois que eu disse a eles sobre os barulhos de passos no corredor, eles ficaram mais preocupados ainda. Eu disse a eles que não queria passar mais nem um minuto naquele maldito lugar. Ficamos convencidos de que o lugar era assombrado pelo fantasma do velho quadro pendurado no corredor. Decidi então guardar o velho quadro no baú, lugar de onde nunca deveria ter saído. Enquanto eu colocava o velho quadro no baú,
achei uns jornais bem antigos. Um deles trazia informações sobre o desaparecimento estranho de um homem muito importante. Tratava-se do mesmo homem da foto. Sim, o Barão Monteiro Dantas. O homem havia desaparecido numa expedição na África, numa de suas incontáveis viagens. Enfim, meus pais nunca questionaram o porquê de terem comprado aquele casarão a um preço tão baixo. Talvez isso impedisse que eles comprassem a propriedade, ou não. Voltamos então para nossa casa. Até então, achávamos que tudo estaria resolvido assim que abandonássemos aquele lugar assombrado. Só que as coisas não saíram como planejamos, ou como nós esperávamos. Depois de alguns dias em nossa casa, tive uma assustadora visita. Enquanto eu tentava dormir em meu velho quarto, alguém bateu em minha porta e me fez lembrar o terror do velho casarão. Então, novamente eu ouvi os mesmos barulhos de passos atrás da porta. Agora, as coisas pareciam mais estranhas, pois os meus medos pareciam ter cessado, mas, infelizmente, não. Isso não aconteceu. De novo, o fantasma do velho barão voltou a me importunar. Meus pais ficaram perplexos com os novos acontecimentos, já que não eram tão novos. Parecia uma rotina macabra. Quase todas as noites, algo ou alguma coisa vinha em frente ao meu quarto, somente para me assombrar. As pegadas sempre ficavam marcadas no chão como um sinal macabro daquela entidade ou fantasma. A rotina era tanta que um dia deixei a porta do meu quarto aberta e no dia seguinte, assim que eu acordei, estavam lá, sempre estavam lá, bem na frente da minha cama, as marcas de pegadas. Minhas noites passaram a ter a companhia do velho barão Monteiro Dantas, que por um sinistro motivo não me abandona. Procuramos muitos especialistas em assuntos do ocultismo, mas nenhum resultado foi obtido. Eles nos visitam, fazem suas orações, mas de nada adianta, pois nada muda. Os padres que solicitamos também faziam o mesmo e nada acontece. A cada noite que chega, meu quarto é sempre um tormento, pois é só me deitar e tentar dormir, então ele vem. Sim, posso ouvir os passos dele. Ele está bem do meu lado. Posso sentir até sua respiração. Já estou até me acostumando com essa macabra visita. Não sei o que ele quer de mim. Ele apenas chega em frente à minha cama, no meio da noite, e nada diz. Estou ficando cansado de tudo isso. Não aguento mais essa rotina tão sinistra. Agora preciso tentar dormir, pois sinto que o fantasma do barão está vindo. Quem sabe um dia ele me diga algo. Boa noite.